Boa noite a todos, estamos começando mais um Jovcast aqui pela página Jovens Protagonistas. E hoje estamos recebendo uma convidada muito especial, que vai trocar uma ideia aqui com a gente, bater um papo bacana, né, Wanderson? Com certeza. Ela é empresária na área contábil, é practitioner em PNL, que é a Programação Neurolinguística. É um assunto bacana que nós vamos tratar aqui também hoje. Amante da música e da arte e em busca constante de ser e fazer feliz. Sim. E nós estamos falando de Janaína Amaro. Aí. Boa noite. É uma alegria estar aqui. É um misto de felicidade com nervosismo, né? Como eu disse para vocês. Eu sou muito falante, para quem me conhece, mas quando te tiram da zona de conforto, te tiram da caixa, você reage. Mas creio eu que tudo vai dar certo. Tem que dar, né? Com certeza. Tem que dar. Vai dar, com certeza. E a gente está muito feliz de recebê-la aqui. A gente estava conversando aqui nos bastidores, trocando uma ideia. Inclusive, quando eu recebi, nós conversamos antes aqui de fazermos o nosso bate-papo, né? E eu recebi a sua mensagem para contar um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua trajetória. E eu me emocionei, até falei para você, né? Eu fiquei emocionado porque realmente o quanto isso reflete, né? O quanto isso ajuda, nos motiva, fala, poxa vida, que história bacana, que história inspiradora, né? Sim, demais. E é isso que é o nosso propósito do Jovcast, né, da página Jovens Protagonistas, é trazer pessoas inspiradoras, pessoas que vão contar suas histórias e inspirar outras pessoas, porque com certeza, se aqui quem estiver nos assistindo filtrar um pouquinho do que nós vamos falar aqui hoje, tratar dos assuntos aqui, sem dúvida alguma vai valer super a pena. Que bom. Eu sempre tive isso comigo. Eu quero deixar um rastro, e um rastro positivo. Eu acho que esse o grande segredo da felicidade. É você passar por esse mundo e não apenas passar, mas você deixar. Né? Esse é o grande segredo. E eu recebi muito de muitas pessoas, de pessoas boas que fizeram parte da minha história, que estão fazendo parte da minha história. E eu espero um dia fazer parte da história de muitas pessoas. Com certeza. Que maravilha. E a gente teve, inclusive, hoje um dia maravilhoso, né, Wanderson? Hoje de muitos treinamentos e de muito aprendizado, de autodesenvolvimento. Sim. E hoje a gente falou assim, vai ser fantástico. Vai ser maravilhoso. Nós estamos energizados. E eu tô com medo, porque vocês vieram muito afiados. Nós estamos energizados e vamos ter mais energia ainda agora motivados com a Janaína. Que bom. Vamos lá. Janaína, começando o nosso Jovcast, queremos que você conte um pouco sobre a sua história, a sua família, sobre seus filhos. Ai, que bom. Bom falar de família, né? É bom demais. Vamos começar lá do meu nascimento? Ó, que legal, né? Que legal, começar no nascimento. Eu até tinha dito no que eu escrevi que eu luto desde o útero da minha mãe, porque a minha mãe, na gestação de mim, né, ela teve rubéola. Rubéola é uma doença que não faz mal nenhum para a gestante, mas ela faz muito mal ao bebê. Então, dentro do útero, eu já lutei pela vida. Sim. E a rubéola, ela pode trazer sequelas muito graves para bebês. Uma delas é a cegueira. O bebê pode nascer cego, ele pode nascer surdo, ele pode nascer com deficiências físicas e mentais. E Deus, porque eu sou cristã católica, me deu a graça. Eu nasci monovisão. Eu enxergo de um olho só. Então, eu luto desde já. E então, quando eu nasci, né, eu já fui uma vitória. Ali mesmo, né, a minha mãe diz que desde o berço, eu lutava, inclusive, para ser aceita. Né? Porque eu era uma criança diferente. Sim. E aí eu tive que mostrar para o mundo que eu era diferente. E aí, como uma criança normal, fui me desenvolvendo, né? E vamos falar de família agora um pouco depois. Depois a gente pode voltar em outros assuntos desse período um pouco mais. E aos 16 anos, 16 para 17, eu conheci o grande amor da minha vida. Né, meu amor? Que é o Luiz, o grande amor da minha vida da adolescência. E que estamos juntos há 30 anos. E nos casamos, né? Aí eu brinquei que eu sempre fui, talvez por eu ter essa deficiência, eu precisar provar para o mundo que eu era normal, né? Que eu era normal. Então, eu sempre lutei por tudo, eu sempre busquei
é ser melhor. E eu encontrei o melhor de todos os homens. Olha É só. o meu, Que o meu maravilha. companheiro, o História, meu amigo, né, que nós nos conhecemos desde a adolescência. Só que tem uma coisa que vocês não sabem. Ele me tomou de outro namorado. Foi. Luiz. Me tomou Luiz, de Ó, tão... o Luiz que está aqui nos estúdios, aqui com a produção, que inclusive, né, reforçando que nós estamos aqui nos estúdios da Conecta, Aham. e ali na direção, Márcio Ximenes, Márcio grande Ximenes, Márcio. grande Márcio. E aí nós começamos a namorar, né? Nós éramos esportistas, jogávamos voleibol juntos, né? E aí começamos, eu me encantei por ele, ele se encantou por mim, casamos. Eu já fui ovelha negra da família, porque eu casei grávida. Você pensa, Olha, né? Há 27 imagina. anos atrás, quando Isso eu era casei. um Isso, tabu, meu né? Deus do Nossa. céu. Tabu. Então, casei grávida, né? Já lutando contra a sociedade, mas isso não impediu que os meus pais me acolhessem. Indo contra tudo que eu pensava que aconteceria na época. Porque a gente pensa, minha mãe vai me tocar de casa, meu pai vai me bater, meu não sei o quê. Não. Fui muito bem acolhida. E eu e o Luiz, como já namorávamos há 3 anos, resolvemos fazer a vida 2 jovens de 19 anos. que E legal. tivemos, 9 meses depois, o Luiz Guilherme, que hoje tem 27 anos. Gui, o Gui está lá em São Paulo. Ah, é? A mãe está morrendo de saudade. Vai dar tudo certo, tá Isso. bom? Luiz Guilherme, que hoje tem 27 anos, nosso primogênito, né? Que nasceu em julho. E após isso, eu, muito jovem, né, resolvi que não ia ter mais filhos, porque muito difícil, né? Muito difícil financeiramente, muito difícil criar filhos e decidir. Mas, passados 7 anos, a maternidade bateu a minha porta novamente e veio a Ana Beatriz, a minha princesa. Ana, a mãe te ama, viu? Você é especial e eu amo muito você. A Ana, que hoje é minha caçula com 20 anos, futura psicóloga, Olha, que fazendo legal. psicologia pela UFMS. E de família é isso, espero ser vó, né? Se Deus assim conceder e os meus filhos quiserem. E família é muito importante. Sim. Eu disse para você que, além disso, eu tive a minha base, que foram os meus pais, e eu herdei a fé da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito de igreja, para quem conhece, é chamada de Maria Rezadeira, né? A gente brinca, minha mãe não pode ver um velório, porque ela está lá, rezando terço, firme. Ela não pode ver um doente, que é muito importante, as pessoas não se visitam Sim, é hoje. verdade. Eu cresci vendo a minha mãe indo na casa de estranhos dar banho em doentes, pessoas acamadas, pessoas que ela nem conhecia, ela e as outras vizinhas indo lá. Isso é a caridade. Esse é o amor verdadeiro. certeza. É fazer o bem sem olhar Olhar quem. quem. Porque eu posso fazer o bem para alguém da minha família, é mais fácil. Para um amigo. Agora, para um estranho, eu É nem muito olho. mais difícil. E eu herdei o bom humor do meu pai. Meu pai, para quem conhece o seu Tião, Seu eletricista. Tião, né? Já carreguei muita bateria lá. Figuraça, Tião. bom humor, sarrista, gosta de contar piada. E eu sou uma mistura dos dois. E eu sou muito feliz com isso. É a sua base. É a minha Sua base. Fora os meus irmãos, que amo demais. Estão me assistindo, irmãos? Eu mandei a família inteira assistir. Ó. Todo mundo assiste aí, vamos Por favor, lá, marca a firmeza, presença marca a aí. presença, fala oi, fala que eu sou linda, maravilhosa, não conta a verdade. Já aproveitando, então, a galera aqui, ó. A Maria Amélia, ó, boa noite. Uma Ó, mulher que Maria admiro muito. Olha que legal. Ó, acho que Maria seu Amélia filho é- também tá aqui, ó. Luiz Luiz Guilherme. Guilherme Amaro, ó, uma mulher incrível. Ó, eu paguei ele para ele falar Oh. isso, viu? A Eliane Foi bem também, pago. Amaro, Minha ó, irmã. mulher maravilhosa, a Tayane. Ó, que legal. Tem uma galera Thay. assistindo aqui, ó. Que bom, fico feliz. Bacana. Eu gosto muito de ser e fazer feliz. Eu gosto mais de fazer. Eu aprendi isso depois de um tempo. Eu achava que eu gostava mais de ser, mas eu aprendi que eu sou fazendo. Sim, Isso é muito maravilha. legal. Janaína, e eu quero saber de você, que nós já falamos aqui um pouquinho sobre sua origem, agora vamos falar um pouquinho sobre o que você trabalhou antes de empreender, né? Que hoje nós sabemos que você é uma empreendedora há 7 anos, Na então luta. agora nos fala o que você trabalhou. E inclusive porque eu vi, né, que você teve uma trajetória bacana. Sim. Antes. Eu comecei a trabalhar com 15 para 16 anos. Até porque eu achava muito bonito do meu pai, que nós éramos uma família de 5 filhos, a minha mãe dona de casa e costureira, que ajudava na renda, e meu pai eletricista de carros. E o meu pai não deixava a gente trabalhar fora, porque ele dizia que a gente tinha que estudar.
Então, até onde ele pôde, eu acho muito legal isso da parte dele, sabe? A preocupação em nos deixar na escola. Então, quando eu fiz 16 para 17 anos, e aí fui estudar à noite, né? Na época que todo mundo estudava só de dia, só estudava à noite quem trabalhava fora. E aí eu consegui um emprego. O meu primeiro emprego foi na Agrosol, que era uma empresa até em Jardim tem um posto Agrosol, era uma filial, mas vendia lubrificantes, vendia coisa para maquinário de lavoura. Eu trabalhei lá. Não trabalhei muito tempo e logo comecei a buscar outras opções. E uma delas tinha a Coagri, que era a cooperativa de crédito, e tem uma história que eu gosto muito, que me marcou, porque eu fiquei sabendo que tinha uma seletiva e fui lá. Eu tinha uns 17 anos, eu acho, mais ou menos. Fui lá, preenchi uma ficha, você preenchia uma ficha e fazia tipo uma redação. Aí fui e deixei. E aí não saía resultado, não saía. Naquela época a gente não tinha telefone, né? Nossa condição, pouquíssimas pessoas tinham telefone. Peguei uma bicicleta, fui lá em cima, lá na Coagri de novo, na época marcada. Daí a pessoa que me atendeu, não esqueça, é o Afonso, que até não está mais entre nós, uma pessoa muito especial. Ele me chamou e falou, então, Janaína, eu estou com a sua ficha aqui e eu quero te elogiar, porque você teve uma maturidade nessa entrevista que a gente não imaginava. Você respondeu as perguntas muito bem e a sua redação, a sua dissertação encantou a todos, mas a vaga não é sua. Eu falei, nossa Senhora. Veio o elogio todo. Falou, então, nós, infelizmente, tivemos que privilegiar o segundo colocado, que era um pai de família. Naquele momento eu não entendi, mas hoje eu entendo. Eu acho que a vida, existem momentos e momentos. E aquele pai estava precisando mais do que eu, precisando de prover a família. E eu acredito que Deus deu aquela vaga para isso. E aí, naquela hora, minha vontade mesmo, eu como uma boa brava, queria era xingar ele, né? Mas eu me segurei, sabe? Respirei, já aplicando técnicas que eu nem sabia que já eram técnicas, né? De inteligência emocional. Disse para ele, não, eu quero agradecer, muito obrigado que vocês me receberam, deixaram eu sendo menor de idade, e eu estou à disposição. Eles me contrataram. Olha. Contrataram ao cara e contrataram a mim. Então, ali eu trabalhei por quase 4 anos nessa cooperativa. E quando eu falo, você falou para mim, antes de empreender, tudo é empreender. Sim, tudo é. Certeza, né? Por quê? Porque onde eu trabalhei, eu nunca fiz só o que me mandavam. Eu sempre fiz algo a mais. Sempre Isso é um fiz algo a diferencial, mais. né, Janaína? Se me mandaram limpar, eu vou limpar. Não é minha função, mas precisa, eu vou limpar. Eu vou fazer um café. Ah, terminei o meu, vou chegar no colega, você precisa de ajuda? Então, isso já é empreender, porque, bem ou mal, te chama a atenção dos seus líderes, né? Exatamente. Fala, olha, essa pessoa é interessada, ela é proativa. Sim. E eu cresci, eu trabalhava... vocês são muito jovens, né? Mas quem está me assistindo conhece. Eu trabalhava entrei como operadora de telex. Você sabe o que é? Vocês nem sabem. Telex, não é um negócio fax, não, né? Telex. Peguei eles agora, hein? Eu não conheço, de telefonia. Era não, parecido. Eu não sei explicar muito bem, porque na época eu operava sem nem saber o que era. Telex é uma máquina grande, que parece uma máquina de datilografar. E você está lá trabalhando, toca o telefone, você dá um sinal, aquela máquina começa a cuspir um papel picotado. Aquele barulhão, e ela vai... tipo uma bobina de máquina, toda picotada. Picotadinha, perfurada, inteira. E ele cospe aquilo, vai embora. Quando ele terminou, você pega, destaca, coloca em outro lado da máquina e ela lê. E a máquina vai batendo sozinha e sai a carta. Os primeiros e-mails, querido. Era uma tecnologia de guerra. Porque foi usado na época da guerra, porque as pessoas não conseguiam... os inimigos não conseguiam entender aquilo ali, o que significava, porque era tudo picotado. Só depois, com a outra máquina, que conseguia ver. Então, comecei como arquivista e operadora de telex. Fazia o meu... entrava no escritório e perguntava se eu podia ajudar, até eu passar para o escritório. Então, empreender é isso. Eu sempre, onde quer que eu trabalhei, eu procurei empreender. Teve um período da minha vida
que eu trabalhei no... Aí, depois, saindo de lá, era longe, eu tive o filho, né? Casei lá, tive o filho, era muito difícil, porque eu passava o dia todo lá. Que eu ia? Mas eu já pensando na minha gravidez, como é que eu vou fazer? O que eu fiz? Tive o bebê, entrei de licença maternidade, eu falei, na licença eu preciso pensar em alguma coisa para eu trabalhar na cidade. Porque lá era longe. Eu saía 6h30 da manhã e voltava às 6 da tarde. Então, Isso você ia de bicicleta? Não, tinha um carro que levava. Mas eu estou dizendo assim, o meu bebê ia ficar aqui na cidade, né? Se fica doente, se fica tudo. Eu não tinha carro, nem eu, nem Luiz, para eu me deslocar, ia ser muito difícil. O que eu fiz no período que eu estava de licença maternidade? Surgiu um tal de curso de guia de turismo. Olha só. E eu falei, o que é esse negócio? Então, gente, além disso, eu sou guia de turismo de formação. Fiz o curso nesse período da minha licença maternidade, porque era um curso integral, né, de dia, então, se eu trabalhasse, eu não conseguiria fazer. Terminando a minha licença, eu pedi demissão e comecei a trabalhar como guia de turismo. O curso você fez aqui? Aqui. Aqui em Bonito. Era aqui em Bonito. Eu sou da 2ª turma de guias de turismo de Bonito. Trabalhei com turismo 2 anos só, até por conta de filho também, porque você passava o dia inteiro em passeio e eu sou muito família. E o que me frustrava, estava todo mundo comemorando o Dia das Mães, eu ia trabalhar. Natal, eu ia trabalhar. Porque o guia... Final de semana também o guia tem trabalha que trabalhar. Tem, senão não ganha dinheiro, Sim, né? Foi um período que eu, assim, financeiramente falando, foi muito positivo. Mas eu nunca pensei assim, vou deixar esse emprego, vou ver se eu arrumo alguma coisa. Eu sempre já ajeitava na base o que dava para fazer, né? E aí consegui, trabalhei esse tempo de guia de turismo e consegui um emprego numa madeireira, de secretária da madeireira, por um período até... Fiquei ali também, sempre cuidando das coisas. Saiu dali, abriu uma vaga no hospital. Eu fui trabalhar de secretária no hospital. Também comecei como arquivista, porque assim, nunca tive preguiça. Não importa se eu tinha um cargo melhor num lugar, mas eu preciso trabalhar. Eu vou ali na base eu vou mexendo. Não sou hipócrita de dizer, você... Não, como diz aquele, eu estou me amostrando. Claro. Ué, né? Eu tenho que mostrar a minha capacidade. Pessoal, enfim. A partir dali, trabalhei muito e estudava, porque o hospital me dava essa possibilidade, né, de estudar até fazer um concurso público na prefeitura. Eu trabalhei 15 anos concursada na prefeitura, né, me orgulho de ter passado em primeiro lugar no concurso, estudei bastante e continuei empreendendo, trabalhando como funcionária pública. Muitas vezes trabalhava só 6 horas, então eu tinha tempo de fazer outras coisas. E isso no funcionalismo público? Funcionalismo público. O que você especificamente... Eu sou agente administrativo, então eu poderia trabalhar em qualquer secretaria. A maioria do meu tempo foi na Secretaria de Saúde, na parte de faturamento, era isso que eu trabalhava. E aconteceu uma coisa muito interessante, e eu falo hoje para quem é funcionário público. As pessoas, às vezes, se acomodam no funcionalismo público porque... eu não vou conseguir crescer só se eu fizer outro concurso ou se eu receber um cargo comissionado. É isso mesmo. Mas você precisa estar preparada. Órgão público sai curso de tudo que é jeito que você pensa. E as pessoas ficam escolhendo. Eu era piolha de curso. Concurseira. Saiu um novo, estava lá dentro. Tô lá. Tem curso de graça? É esse que eu quero. Fazia um curso de não sei o quê. Aí... surgia a necessidade, eu ganhava um cargo comissionado, porque eu já estava preparada. As pessoas falavam assim para mim, você é muito burra, nem é na sua área, né, na área dentro do órgão público, por que você vai fazer curso? Eu quero aprender. Então, isso é empreender. Eu já empreendia nisso, e aí as coisas foram acontecendo. Nesse período, eu fiz teatro. Eu fiz um curso de teatro porque eu achava muito legal, eu gostava, eu assistia Festival de Inverno e aparecia um curso de teatro. Eu fiz teatro e eu atuei, né, num grupo de teatro por 3 anos nesse período. E eu não deixei de empreender, porque primeiro eu só como atriz, brincando, foi uma brincadeira aquilo para mim. A hora que eu olhei, falei, acho que dá para ganhar dinheiro com esse negócio. Brilhou os olhinhos. Brilhou. Comecei a olhar editais da Fundação de Cultura. Achei que o negócio dava. Comecei a escrever projeto. Nem sabia escrever projeto. Falei, vou estudar, escrever projeto. Escrevi projeto, mandei. Nem olhar meu projeto. Falei, que tristeza. Nem nada. Escrevi outro e mandei. Me mandaram um e-mail.
mas não aprovaram. Falei, opa, já saiu um e-mail. Já sinalizou. Mas Né? pelo menos já teve um retorno, né? Aí, escrevi um outro projeto, juntei uma galera aqui, conseguimos um financiamento da Petrobras. Nossa. Você Olha, é um recurso acredita? interessante, Sem né? QI, sem quem indica. Foi. Olha. E trabalhamos com o meio ambiente, porque não É é, o- que é modinha, Sim, e aí ambiente. pega, é mais fácil, Sustentabilidade. bonito. Uhum. E nesse período, a gente sustentou o grupo de teatro com tipo um salário, né, para cada um. Apresentamos em Dourados, Campo Grande, Bodoquena, Jardim. A gente nos achávamos os artistas Aonde da podia, região, vocês iam. mas E ganhando a com o grana. recurso Ganhando dinheiro. que vocês ganharam da Além de Petrobras. bancar toda a estrutura e a despesa, a gente ainda ganhava um cachê. Olha. Passado isso eu continuo no meu trabalho. Eu me organizava, trabalhava, isso era extra. Passado esse período, terminou a peça de teatro, que era uma peça de meio ambiente. E eu gostava muito daquilo que eu fazia. Eu falei, eu preciso ganhar dinheiro de outro jeito, porque o meu salário não é tão bom assim. Entrei em contato com a Fundação Neutrópica, a Cineia, né, que também conversamos muito, fizemos um outro projeto. Eu fui dar aula de teatro no assentamento Santa Lúcia, uma vez por semana, para os moradores de lá. Que bacana. Ganhando, né? Ganhando, Empreendendo ganhando. e fazendo o que eu gosto e, levando ganhando arte. dinheirinho, levando arte. Levando arte aí pro assentamento. Então, ganhei o dinheiro por um período. Eles ficaram... Até hoje, eles me chamam de professora. E teve bastante pessoas assim que... E o que foi quero legal lá no participar. Santa Lúcia foi fantástico. Foi com os moradores, os idosos. E A aí nós comunidade fizemos se uma envolveu. peça de teatro de bonecos. Eles vieram na cidade apresentar. Então, eles ficaram encantados. Chamava Trupe Curicaca. Olha, Foi o pessoal se muito envolveu. legal. Então, isso é empreender. Eu sempre empreendi em qualquer lugar que eu esteja. Na minha família, porque muitas vezes você tem que usar estratégias com o marido, né, marido? Com os filhos, né, filhos? Com os pais, que se tornam nossos filhos também. Então, sempre você vai empreendendo para ganhar alguma coisa em troca. Essa história que diz, não, eu faço só por amor. Você faz por amor, sim. Mas empreender para ter algo em troca é importante. E é lícito. Sim. Não é feio. Se você não está roubando de ninguém, você está dando para receber. Exatamente. É a lei, né? É a lei do Bateu retorno. lá, voltou. Com certeza. Então, até o ano de 2014, que eu trabalhava nessa época no cartório eleitoral, que eu fui cedida do município, ainda sendo funcionária pública, trabalhei 2 anos e meio no cartório eleitoral, um período fantástico, fantástico, e que fui muito feliz ali também, levando a minha energia, o meu jeito para lá, modernizando algumas coisas, né? Simone, Poliana, eu gosto muito de vocês, foi muito legal Você trabalhar trabalhou com a lá. Simone? Simone Sauer, minha chefe querida. E sempre empreendendo, sempre mostrando. Eu trabalhei na igreja, depois eu posso falar um pouco mais, mas só para falar de empreendedorismo na igreja. E eu trabalho com a catequese. E um dia uma pessoa chegou, isso há muito tempo atrás, antes de eu entrar na prefeitura. E ela foi assistir uma primeira comunhão que eu estava organizando. E aí, organizando com as minhas crianças, foi lá no Asilo São José, eu sempre trabalhei lá. E aí a pessoa, passada uma semana, falou para mim, Janaína, eu fiquei encantada, porque estava tudo tão organizado, você só olhar para as crianças ia para lá. Tipo, agora, Agora vai. já sabia. Tudo, né? Sincronizado. Por quê? É isso. Porque quando você tem processos, eu nem sabia que chamava processos, aham. né? Na época não sabia. existia. Se você tem planejamento, pode sair errado? Pode, mas já está planejado. Está planejado até um plano B. Caso saia errado, você tem como ajeitar. Então, empreender na vida. Primeiro você empreende, mesmo você sendo um colaborador, um empregado, para futuramente você realmente virar um empreendedor e você conhecer os dois lados. Que para mim hoje é muito importante. Eu conheço o meu lado de empregada e hoje o lado de empregador, que é muito legal também. É até interessante o que você disse de você sendo funcionário, sendo empregado, você aprende, né, bastante. Hoje nós estamos falando sobre as fases das empresas, né? E aí começa pela fase multitarefa. Que é a inicial ali. Que é né? inicial, ou seja, quando você está começando a empreender, às vezes você tem que limpar o chão, Fazer de você tem que tudo. limpar o banheiro, você tem que varrer, fazer isso. tudo. Então, você já começa a empreender quando você é um funcionário.
E isso traz um olhar diferente. Exatamente. Hoje, eu, como empregadora, eu percebo um colaborador meu que só faz o dele. É um direito dele fazer só o dele? Claro. Mas na hora de uma vaga, eu vou olhar para alguém que está já empreendendo. Ele já é um algo a mais. Ele faz além do que se pede por conta. Não está recebendo a mais por isso, mas ele é o quê? Proativo. Sim, que com é certeza. fundamental. Exato. O pessoal também que está nos acompanhando aí, não deixam de seguir nossa página no Facebook, Instagram, Jovens Protagonistas BTO. Lá nós postamos conteúdos diários e também os vídeos daqui. Estamos no YouTube também. Então, geralmente, nosso bate-papo aqui vai para o YouTube. Vocês podem assistir lá depois. Legal. Exatamente. E compartilhe essa live agora aí. Já vai lá e compartilha na sua timeline para que mais pessoas possam assistir hoje o nosso bate-papo com Janaína Amaro. Que legal, tô feliz. Eu já falei, vou só reforçar. Você bate a sineta se eu falar demais. Bate, eu que daí eu esqueci paro. a sineta. Pois é, porque aqui o negócio vai embora. Isso. Tá maravilhoso o nosso bate-papo, Janaína. Ô, Janaína, você está há 7 anos como empresária, né? Empresária. Como surgiu essa vontade de empreender com seu esposo? Então, Com esposo. Com esposo. Porque você já era empreendedora. já era empreendedora. Então, o meu esposo, né, Luiz, ele trabalha no mesmo emprego há 34 anos. Então, ele entrou na Astec Contábil com o seu Odilson, né, querido, saudoso seu Odilson, com o seu Odinel, que na época era proprietário também, e a dona Ilza. Então, ele entrou lá de 12 para 13 anos de idade como office boy. E aí ele trabalha, eu vou deixar para ele contar a história dele, né? Porque eu sou conversadeira, então daqui a pouco eu tô contando a história dele. Ele já está convidado. Isso. Né? Mas assim, só para a gente encurtar o processo. E aí ele começou como office boy, foi crescendo dentro da empresa, se tornou o primeiro sócio minoritário do seu Odilson, da dona Ilza. E um belo dia, nós estávamos lá em casa e eu brigando, né, com ele sobre um gato, um cachorro, eu não sei o que era. E não sei o quê, e eu falando, porque tinha, e eu vi que ele estava muito quieto, mas mulher não fica quieta, né? Não. Como dizer, nada, né? Não vou deixar nada. quieto, não. E eu falava, insistia, e ele não me dava bola, e eu insistia. Ele falou assim, e eu preocupada com esse bicho, com esse negócio. Ele falou, você quer ter uma preocupação? Eu falei, olhei para ele, você quer? Eu falei, não. Falei, então, vou te falar, eu vou sair da Astec. Eu olhei para ele, que era a nossa galinha dos ovos de ouro, né? Trabalha lá, é o provedor da casa. Eu falei, como assim? Não, eu tenho... Na época, tinha 30 alguma coisa. Ele falou, ou é agora que eu abro o meu negócio, né? Ele, empreendedor, tendo visão. Depois vai passar da idade, eu sou empregado, sou muito grato, mas eu vou abrir uma empresa de consultoria contábil. Falou, não é escritório, eu vou abrir, né, só... E eu falei, não, porque eu toda empreendedora, mais apoiada nele, que caso o meu empreendimento não desse certo, eu tinha ele, né? E eu falei, não, você não vai. Eu vou. Eu tomei essa decisão e eu vou. Falei, ai, meu Deus, agora ferrou. Você esqueceu até do pet lá. E do cachorro. Aí eu falei para ele assim, ele falou, e é o seguinte, você continua na prefeitura, caso alguma coisa não dê certo, as crianças não vão passar fome, porque vai ter o seu salário para... Tá. Suprir. Tá. E aí ele foi trabalhar, né, com aquela angústia para falar com os patrões. Foi lá para comunicar aos patrões, né? Foi. Daqui a pouco ele voltou, ele falou, eles não deixaram. Falei, ai, que bom. Ele falou, eles querem que eu compre a Astec. Nossa. Falei, mas eu não tenho dinheiro. Como assim? Você já está querendo empreender. Você tá doido, nós vamos arrumar uma dívida. Eu falei isso para eles, resumindo, vou deixar ele contar. Nós adquirimos a Astec e assumimos ela em 2014. 1º de maio, Dia do Trabalhador, né? Assumimos a Astec e ele me chamou para vir. Eu não quis no primeiro momento. Falei, não, vai que esse negócio vai falir, né? Vamos esperar, né? Aquela coisa, né? Vai, vamos. Já pensou. E aí tinha um peso, né? Uma empresa consolidada, como foi a Astec, e a gente faliu o negócio. Ó o peso. Responsabilidade. Ó o peso. O Genils pega e dá o Santos na mão de vocês. O G+, fala assim... 1 ano eu vou voltar aqui. Vocês sabem a parábola dos talentos que tem na Bíblia, que eu te dei um talento, eu te dei 2, vou voltar daqui 1 ano e ver como é que tá. Então, tinha esse peso. E aí, passado alguns meses, o Luiz falou, você tem que sair, você precisa me ajudar.
né? Porque é muito grande e ele com dificuldade. E aí eu saí da prefeitura 1 ano depois, chorei 15 anos de prefeitura, chorava, né? Não entendia o que era. E eu brinco com ele, eu falei, você me mentiu, você falou que eu ia ser madame. Olha. Na prefeitura eu trabalhava até 5 da tarde, aqui eu trabalho até 10 da noite. Falei, você me mentiu. A prefeitura tinha um feriado, já tinha uma ponte. Agora eu trabalho sábado quando precisa, eu trabalho domingo. E assumimos uma empresa, na época, com 14 funcionários. Né? O Luiz, à frente de um negócio que ele entendia tecnicamente de tudo, mas ele nunca foi patrão usando, né? Nunca foi gestor. Esse termo. Né? Nunca foi patrão. Eu, a mesma coisa. Tinha a formação, que eu sou técnico em contabilidade, mas nunca tinha exercido. Ele tinha exercido, tinha, né, formação e tinha exercido. Eu nunca tinha exercido. E agora? Chego num lugar aonde, por mais que foi a convite, né, do seu Odilson e da dona Ilza, mas as pessoas que estavam ali, os antigos colaboradores, tinha colaboradores de 30 anos, Nossa, 20 antigos. anos. Em algumas pessoas acham, essa aí está chegando agora, a mulher do patrão, e era isso que eu sentia, né? E ele já tinha uma cultura também, né? Também. Então, assumimos essa contabilidade, que era uma contabilidade tradicional, aqui de Bonito, né? Com todo um know-how, um respeito da cidade, uma carteira de clientes importantíssima e com uma obrigação de segurar o que a gente já tinha, porque poderia ter uma debandada de clientes e de funcionários. Poderia. Essa mudança, né? É uma empresa de 40 anos de mercado. Então, com essa preocupação. Sentamos, eu e o Luiz falou, e agora? O que nós vamos fazer? Vamos estudar? E aí começamos a mexer algumas coisas dentro do escritório, o escritório totalmente com documentos físicos, né? Arquivos e papéis. E ali a gente tocou por um período, fomos organizando o que nós achávamos que era possível, fazendo cursos de gestão, cursos de inteligência emocional, tentando organizar do jeito que a gente sabia. Chega uma hora que trava. Sim. Porque a gente não tinha expertise para aquilo. Contratamos um consultor para nos ajudar. É aquela história. Não sabe fazer declaração de imposto de renda? Me contrata. Porque eu vou te fazer muito melhor. Brincadeira. Então, contratamos um consultor para nos auxiliar. Porque é muito legal você contratar um profissional da área. Eu gosto de fazer marketing. Mas é muito legal você fazer um curso com quem entende de marketing. Domina o assunto. Porque eu gosto de fazer, mas muitas vezes eu não sei. Mas essa consultoria, então, era em gestão? Gestão. E ensinar a gente brincava, a gente não sabia o nome. Como é que a gente faz? Porque era muito correr, a gente usava essa expressão. Aqui todo mundo corre. É um corre, trabalha até tarde, está cansado, e corre, nunca para. E terminou um prazo, está começando o outro. Então, a primeira vez que eu ouvi o nome, processos. Não, nós vamos dividir em processos. Nós vamos ter indicadores de avaliação, avaliar esses indicadores. Nós vamos departamentizar. Isso a gente já tinha feito, porque quando a gente assumiu, todo mundo fazia de tudo. Né? O Genivaldo fazia um pouco de escrita fiscal, um pouco de contabilidade, um pouco de departamento pessoal. O outro fazia isso. Aí nós dividimos. Isso já foi uma polêmica para os funcionários. Eu sempre fiz assim. Tá, mas agora é um novo tempo. É melhor que o anterior? Não. Mas é diferente. Sim. Isso acontece em todas as empresas. Toda mudança é assim. Então, alguns colaboradores foram ficando pelo caminho, né? Não se adaptaram à nova gestão. Isso é muito normal. Na época eu não entendia, eu chorava, porque eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo com essa empresa? Né? Quantas famílias dependem de nós e tem gente indo embora, será que vai? E aí, né, quando foi 2014... Nós contratamos em 2015 o consultor. Quando ele começou a mexer, ele viu, elogiou o nosso trabalho, a gente deu uma organizada, né? Pintamos o escritório, dividimos algumas coisas, tiramos o arquivo de um lugar para esconder, colocamos tudo fazendo uma boa maquiagem, como eu falei aquele dia, que era o que a gente tinha. Um belo dia, ele chega para nós e fala assim, vamos certificar? Eu falei, o que é certificar? Você já ouviu falar em metro? Falei, já, é o negócio lá dos produtos, lá do mercado, lá, que tem metro. Ele falou, não. Já viu falar em norma, em ISO 9001? Eu falei, já ouvi falar, o que é isso? Ele falou assim, então, vocês estão prontos. Falei, prontos?
A Astec hoje já está pronta para ser certificada. Eu nem sabia direito o que era isso, mas porque nós contratamos o consultor na intenção de organizar, para tirar o corre. O corre. E ele viu que a gente poderia ter um selo, que é ISO 9001. E, final de 2015, começo de 2016, veio a certificação ISO 9001. Isso por conta de processos, né? Processos. Daí ele trabalhou a questão dos processos, orientou. Porque daí ele primeiro trabalhou durante 6 a 8 meses, e aí ele veio e fez uma auditoria interna. Quando ele faz a auditoria interna, ele percebe, claro, para ele é marketing também. Poxa, a minha empresa vai conseguir certificar, a empresa que eu atendo, né? Sim. E aí vem um auditor de fora, né? No caso, a nossa certificadora foi a BRTUV, vem, nos audita, né, uma empresa de São Paulo, e nos dá o certificado. E ali começou. Eu falo que a ISO começou a despertar outras coisas para nós. E ali nós fomos caminhando, sempre buscando. Luiz é o cara da tecnologia. O Luiz não sossega. Quando a gente está pensando uma coisa, ele já mudou outra. E ele foi trazendo e foi trazendo. E a gente melhora daqui, ajeita dali. Muda funcionário, troca de gerência, faz isso, faz aquilo e as coisas bem. E aí a nossa carteira começou a aumentar. Nossa carteira de clientes. Mas no início teve perda de clientes? Não. Se manteve? Segurou ali. Seguramos. Foi assim, nós ficamos... Por quê? Porque o Luiz é o grande cara da Astec. Então, a Astec não perdeu qualidade. Porque, como ele conhecia de todos os processos, ainda que os processos embolados, mas ele conhecia de todos os processos. E ele trabalhava ao lado do seu Odilson. Então, o cliente, ele não sentiu órfão. Porque o Luiz já atendia no imposto de renda, que é o bate-papo ali. Ele já atendia na contabilidade. Então, o cliente não se sentiu totalmente órfão. Já tinha uma intimidade com ele. Certo. Só a doida aqui que chegou, perdida, não entendia nada. O funcionário tirava sarro de mim, porque eu realmente não entendia. No começo, eu queria ser o Luiz de saia. Esse foi o meu erro. Até um dia que esse consultor falou, Janaína... Já tem um Luiz, para que nós vamos ter 2? Você vai trabalhar com gestão. Aí eu ouvi a palavra gestão. E aí dividiu, vamos dizer, essa função, né? Então, o Luiz cuida de uma parte, você... Parte técnica. Da técnica. E eu cuido da gestão de pessoas e a parte comercial. Então, nós dividimos. Até porque a gente estava se matando, eu e o Luiz. Puxando a corda para o mesmo lado. Mesmo lado. E se matando de brigar. Por quê? Porque eu fazia uma coisa, ele interferia. Ele fazia uma coisa, eu interferia. Quando nós dividimos as funções, só melhorou. É o que a gente fala de clareza. Sim, a clareza na execução. Então, o consultor chegou para mim e falou, para de querer ser o Luiz de saia. Primeiro, que não precisa, e segundo, que não vai dar certo. Vai mexer com indicadores, metas, processos, deixa ele, porque eu queria entender de contabilidade de uma hora para outra, sendo que eu nunca tinha trabalhado na área. Era muito novo ainda para você. Eu tinha formação, mas eu nunca trabalhei, gente. Na prática, e outra, até quem faz contabilidade, né, ciências contábeis ou técnico em contabilidade, fala que o que se aprende na faculdade, na prática é outra coisa. Totalmente diferente. E aí, então, nós começamos a trabalhar com mais seriedade, né, entendendo dos processos, como é que uma coisa funciona, como é que não funciona, aumentando a carteira de clientes, aumentando o número de funcionários. Quando nós assumimos, nós tínhamos 14, hoje nós temos 18, né? 18 funcionários. 18 funcionários. Poderia até ter mais, mas não teve mais por conta do novo tipo de trabalho da Astec. Onde que eu vou entrar? Aí veio pandemia. Nossa Senhora. Errou, pandemia. Por quê? Se você tem uma empresa que vai ficar capenga, como que na hora, no frigir dos ovos, nós vamos pegar o que sobrou lá de lucro, eu vou pagar folha de pagamento, eu vou pagar aluguel, eu vou pagar fornecedor ou de matéria-prima, o que quer que seja. O contador, eu vou pagar esse tipo, sobrar dinheiro. Então, falei, Luiz do céu, e agora? Ferrou, meu bem, ferrou esse negócio de coronavírus, de não tem quando vai voltar. E fechou a Astec? Não. Por que não fechou a Astec? Nem o escritório de contabilidade fechou. Por quê? Porque o governo precisa arrecadar.
né? O governo precisa arrecadar. O governo soltando emendas e MPs e... Mas trabalhava internamente, na verdade. Internamente. Mas não paramos, né? Porque tem folha de pagamento, tem que gerar imposto. tem Então, como, né? as empresas dependem de nós. Ainda assim, falei, na hora do pagamento dos honorários, e é um direito deles, porque talvez se fosse eu, a empresária que tivesse um escritório de contabilidade, eu vou priorizar o meu colaborador, que é justo que ele vive daquilo ali, aluguel, senão eu sou mandado embora, energia, telefone, e eu vou deixando realmente as contas para depois. E aí nós tivemos que montar estratégias comercial e de marketing. Como passar por essa situação, essa Como turbulência, passar, né? E eu falo que a pandemia, ela é muito além do que um vírus. Ela Sim. veio para trazer para o mundo um novo tempo. Sim, com certeza. Um novo tempo. Eu E um dia acredito eu e o também. Luiz andando no escritório num sábado, numa tristeza, né? Falei, meu Deus, o que você vai virar se eu tiver que mandar a gente embora? Porque tá todo Sim, mundo todo demitindo, mundo. né? As pessoas precisam do trabalho. Se eu tiver que mandar, como é que vai fazer? Aí vai daqui, aí o Luiz falou assim, sabe aquele negócio que a gente falava de digitalizar? Eu falei, digitalizar. Ele falou, é agora. Agora é a Ele falou, é hora. agora, a gente não está tendo atendimento ao público, né? Porque o balcão gera uma demanda. Sim. Ele falou, vamos acabar com esses papéis aqui? Eu falei, acabar com os papéis. Uma tarefa difícil, Nossa, né? Porque cara. contabilidade É Muito papel. papel, é para papel. tudo quanto é Papel. lado, né? Ele falou, vamos acabar com esses papéis? Eu falei, foi ontem, estamos na Bora. pedra. Né? Estamos na pedra, vamos acabar com esses papéis. E aí iniciou uma digitalização. O Genivaldo, que fez a visita lá para nós, Verdade. nós tínhamos uma saia, eu mostrei umas fotos para ele, era muito papel, né? Então, e a gente começou essa digitalização interna, e foi indo, e vai. Uma coisa leva a outra. É igual você, minha mãe é costureira, é você consertar a roupa. Você conserta de um lado, estraga do outro, você tem que arrumar o outro. Ou você reformar a casa, né? Você pensa que vai fazer uma coisa e faz um monte. Exatamente. E quando a gente viu o tanto que nós estávamos encurtando processos, economizando tempo com a digitalização, falei, agora a gente não volta mais atrás. Foguete não tem ré, né? Com certeza. E hoje a Astec, ela só não está 100% digital, porque nós temos clientes um pouco resistentes. Mas eu posso dizer para você que 98% da Astec é digital. Tudo digital. Então deu Acabou um o papel. salto, né? Deu um salto, né, Salto. Hoje, se você quiser, a sua empresa não precisa pisar na Astec. Você tem um atendimento online, um atendimento via WhatsApp, telefone, e-mail. Com a mesma qualidade que fosse lá no Não. balcão. Melhor. Melhor. Melhor ainda. Olha. Uma melhor qualidade, porque hoje está tudo documentado, Genivaldo. Antes você poderia ligar lá e talvez eu não tivesse um registro. Hoje, ou está no WhatsApp, ou está no Skype, ou está no e-mail, ou está na nuvem, está em algum lugar. Tem que ter. Você entendeu? Vai encontrar. A qualidade, a excelência da nossa prestação de serviço só melhorou. E com isso a gente foi atrás o doido da ferramenta, né, meu amor? Ele ia atrás de ferramentas e sabe, programas e foi. E até essa semana já apresentamos mais 2, os funcionários fazem assim. Ai, Meu Deus, mais um Mais um. para testar. Agora, um tipo de Messenger que nós vamos adotar com os clientes, que no aplicativo deles é o WhatsApp, no nosso vai ser um outro que a gente vai ter um controle fantástico, inclusive de metas, quantos tiveram, qual o tempo de atendimento. Então, tudo isso nós estamos evoluindo. Então, Que vai focar na produtividade na também. produtividade. Dos colaboradores. Com metas de Produtividade, resultado. Metas de resultado. E vamos começar. Vocês são o primeiro a saber. Olha, exclusivo. Exclusivo aí, ó, o Jovecast. Exclusivo. Coloca exclusivo aí, Márcio. Exclusivo. A nossa primeira experiência oficial de home office. Olha. Oficial. Porque nós já tivemos, que assim, evolução. Na pandemia. da pandemia, obrigado, né? Digamos assim. Forçado. Sabe? Mas agora não. Um colaborador contratado somente home office. Para a gente testar como é que vai se portar. Porque
A internet de Bonito já melhorou bastante, já é possível, né? Porque nós, como trabalhamos com dados, esse dado não pode se perder no caminho. Jamais, né? Esse dado ele tem que ser em tempo real, porque eu alimentei o meu sistema, eu estou no departamento pessoal, eu alimentei o meu sistema aqui, a escrita fiscal e a contabilidade tem que saber na hora, porque se ela precisar usar, os dados do Genivaldo já estão disponíveis para todos. Então, vamos iniciar esse novo tempo do home office, porque a pandemia trouxe o home office e não volta mais atrás. Eu acho que a pandemia trouxe muitas novidades, né? Tanto é que uma das novidades que nós tivemos também no supermercado foi o site Mercado, por exemplo, que é o cliente comprar pelo site produtos do supermercado. Por mais que você encontre isso em grandes centros, mas no interior, no né? interior. Tanto é que teve um salto muito grande, porque as pessoas começaram a comprar mais. Então, trouxe muitas novidades. Um salto que talvez demoraria aí, sei lá, 5, 10 anos para se fazer, porque sempre tem aquela questão, mas as pessoas querem ir lá no supermercado, verificar o produto de perto. E aí você trabalha a tecnologia, né? E com certeza traz praticidade para quem precisa disso, né? E eu realmente fui lá na Astec recentemente, já foi umas 2 visitinhas já. Foi. A gente já está conquistando ele já. Olha só. E realmente, olha, é fantástico o trabalho que vocês fizeram lá, de um salto de tecnologia, um salto de modernidade, né? Um ambiente super agradável. As pessoas conseguirem enxergar isso. Isso para nós é importante, porque quem era nosso cliente antes e hoje, com a digitalização, e ele chega para nós, né, e fala assim, nossa, que legal não ter papel, que legal eu não ter esse monte de coisa para guardar, porque ele também, né, é uma troca, porque a gente incentiva o pagamento por aplicativo, que ele não precisa imprimir, ele já manda o comprovante para nós, né? Hoje em dia tudo é digital. Os documentos são assinados digitalmente, então o papel vai acabar, né? E quantas árvores serão poupadas, né? Além disso, né, o apelo ambiental é muito importante. Sim, com certeza. O Janaína tinha comentado com a gente aqui antes que você é beata de carteirinha. Demais. Fala um pouquinho sobre a sua fé pra gente. Demais. A minha fé é o que me move. É a minha fé que me dá a base no meu casamento. É a minha fé que me dá a base com os meus filhos. É a minha fé que me ajuda no dia a dia no meu trabalho. É a minha fé que me move. Eu sou cristã católica, desde berço, herdei a fé da minha mãe, né? E a fé, além de tudo, a fé... E porque diz que a fé sem obras é morta, né? Exato. A fé sem obras é morta. Então, eu gosto de empreender na igreja também, entendeu? Tudo que eu pego para fazer dentro da minha fé, eu procuro fazer com excelência. Porque se é a fé que me move, eu tenho que fazer dentro da igreja até melhor do que eu faço na minha empresa. Claro, não é? Com certeza. Não é verdade? Se é ela que me ajuda ali, é ela que me move, isso é muito importante. E quando eu pego uma coisa para fazer dentro da minha igreja, eu pego com amor e eu procuro fazer com excelência. Porque até, inclusive, nós falamos, a gente estava falando um pouquinho antes sobre programação neurolinguística, né? Sim, que é uma técnica que eu aprendi em 2016 e que ela trabalha o ser biológico, espiritual e emocional. Então, as técnicas da ciência, elas estão muito ligadas à religião e à fé hoje em dia. E quem não tem fé tem que ser respeitado também. Se ele não tem, é o que ele acredita, é isso. Mas nós que temos fé, que buscamos um algo a mais, uma coisa além daquilo, é muito importante. Claro. E a gente trabalhando isso, atrelado àquilo que você tem segurança, você consegue caminhar. Você consegue ter um desenvolvimento melhor de tudo aquilo. Que você junta ciência, tecnologia e fé, não tem como dar errado. É muita força junto, Sim, né? é bastante. Não tem como dar errado. Janaína, a gente quer falar também com você sobre a questão do bullying, né? Que você até comentou que você sofreu bullying na infância. Foi. Como que você superou a adolescência e infância? Como eu disse para você, eu nasci com visão mono.
né? Então, eu enxergava de um olho só e, além de tudo, a minha aparência, eu tinha esse olho esquerdo, que é o que eu enxergo, fechado. Então, as minhas fotos de adolescência eram um olho aberto e um olho fechado. Você pensa uma criança desse jeito na escola, né? Começou lá, antes de eu ir para a escola, que as pessoas chegavam para visitar e falavam, coitadinha, meu Deus, o que vai ser dessa criança? Vai sofrer, coitadinha. E eu cresci com o espírito da coitadinha. Né? O meu emocional trabalhou que eu não ia ser ninguém, porque coitadinha de mim, né? Mas a minha mãe sempre me impulsionando, meu pai sempre me impulsionando, fui para a escola. Primeiro, né? Quando cheguei na escola... A escola é o mais desafiador, né? Porque essa história que criança é inocente, eu não acredito muito, não. Né? Criança é má. Criança é má. Então, eu era a piada da escola, né? Feia. Limitada financeiramente, né? Vou chamar de pobre, porque roupa simples, não tinha mochila, carregava numa sacolinha de supermercado, que bem arrumadinha, que minha mãe sempre arrumou. Meu pai e minha mãe trabalharam muito para dar isso para nós. E cega. O que você podia esperar? Os piores apelidos do mundo. Era meia luz, era ciclope, era... Qual que era aquele outro? Mas meia luz era o que mais me matava, né? Me chamava. Vocês estão rindo aí em casa, né? Chamando de meia luz, né? Então, eu sofri muito. Falava com o professor falava, para de ser de dengo, né? Ah, professor, eles estão falando isso para mim, não sei o quê. E o bullying dói. Eu não sofri ameaça física, né? Porque eu sei que tem pessoas que sofrem bullying e apanham de verdade. Não. Mas por quê? Porque eu virei o jogo. Eu batia nas pessoas. Você fazia bullying, você ia lá e... A pessoa fazia bullying comigo, eu batia nas pessoas. E mais, a minha mãe não podia saber que eu batia nas pessoas, porque senão ela me batia em casa, porque eu tinha uma ordem que se eu brigasse, ela me batia em casa. Então, eu batia no Genivaldo e falava, se você contar para a professora, Genivaldo... Apanha de novo. Você apanha de novo. E se minha mãe vier aqui na escola... Se minha mãe vier aqui na escola, você vai ver. Por quê? Eu só te bati porque você me xingou. Se você não me xingar, eu não vou te bater mais. Sim. Então, eu brinco, quando eu vou contar para as crianças da catequese, que eu venci o bullying na porrada. Literalmente. Falou, apanhou. E, a partir daí, eu precisava mostrar, primeiro para mim, que eu podia vencer. Então, tudo eu tinha que fazer melhor. Na escola, eu só tirava 9 e 10. 9 e 10, porque eu tinha que mostrar que um olho não me definia. Não me definia. Não te limitava de nada. Não me limitava. E fui para o esporte, porque eu tinha uma vontade de praticar esporte. E aí, cheguei para o professor de educação física na época, falei, quero jogar vôlei. Ele olhou para mim e falou, não vai dar. Mas por quê? Não dá. Você enxerga de um olho só, você tem limite de equilíbrio. Você tem limite de profundidade, de reflexo, e tem mesmo. A pessoa mono, ela tem. Então, não dá. Aí, fui para casa. Chorei. Eu sou a rainha do choro. Eu choro assistindo o filme do Shrek, assistindo o Grey's Anatomy, eu choro o tempo todo. Eu choro muito, choro na igreja. Chorei. Rezei, porque eu já rezava muito. E aí, falei assim, eu vou voltar lá. Eu falei, professor, deixa deixa, porque eu não podia brigar com ele. Deixa, professor, por favor, deixa. Ele falou, tá, mas não vai dar certo. Mas aí, o que eu fazia? Eu tinha uma limitação, isso era real. E eu não lamentava da minha limitação. Eu não se fui, vitimizava, não né? vitimizava. Eu tinha uma limitação e eu sabia dessa limitação. Então, eu disse assim, eu preciso mais do que o outro. Vocês concordam comigo? Com certeza. Eu precisava mais, eu não era... igual no sentido de fisiologia. Eu tinha uma limitação de equilíbrio, e tenho até hoje. Eu, para andar numa linha reta, é mais difícil do que uma pessoa que tem os dois olhos. De profundidade, quanto tempo vai chegar a bola até mim, o meu reflexo é diferente. O que eu fazia, Genivaldo? Eu chegava 1 hora antes do treino, treinava sozinha. O professor deixava, aí batia a bola na parede, blá, 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 blá. Treinava com o pessoal no começo que, nossa senhora, não acertava nada. Aquilo era terrível mesmo. O professor tinha razão, né? E eu ficava sabia que realmente 1 hora depois. 1 hora antes, 1 hora depois. Além do horário. Treinando sozinha, em grupo e sozinha. Passado 3 meses, o professor já me pôs no time.
que eu já conseguia um pouco mais. Passado um ano, eu estava na seleção da escola. Já era da seleção da escola da minha idade. Mas dedicação. Em casa tinha um telhado que caía para frente, aí eu ganhei uma bola. Não, antes de eu ganhar a bola, meu pai jogava futebol, tinha uma bola chamada de capotão. Eu nem sei que tipo de bola é, bola de futebol de campo. Mas ela não é tão pesada. Então, pra você ver, eu desenvolvia técnicas sem saber que eram técnicas de reflexo. Eu jogava aquela bola lá em cima e eu não enxergava ela vindo. Eu só enxergava quando ela caía. E eu ficava esperando. Quando ela caía, eu corria, pegava. Jogava ela para cima de novo. Ela vinha, e ali eu passava horas. Com 1 ano e meio, eu já estava na seleção da cidade. Então, tudo é dedicação. Dedicação, vontade de fazer. E sem vitimismo. Sem vitimismo. Existe o preconceito, tem que ser combatido. Se for na porrada, vai fazer o quê, né? Mas não recomendamos. Não recomendamos dessa forma. Quando você se vitimiza, nossa, eu não vou conseguir. Não vai mesmo. Porque você tomou posse dessa crença limitante. Desses valores que te colocaram. Mas você pode vencer. Porque se você fosse dar ouvidos para o seu professor, entendendo, né? Porque depois você realmente, não, eu tenho essa dificuldade. Mas se você desse ouvidos para ele, mas você não teria conseguido e superado tudo isso, né? Porque a maior dificuldade, que nem você falou ali, do bullying, que hoje é muito comum nas escolas, né? Porque as crianças vão, enfim, não é só essa questão aí que você está falando dos olhos, né? Mas quantas outras de cor formas, de pele, né? de gênero, de obesidade, de cabelo. Exatamente. E o quanto é importante combater isso. Né? Da outra vez nós falamos aqui com o Dioc, falamos das superações dele e a questão da cor da pele, né? Que é também algo muito... pega muito forte. Mas assim, isso, né? quando eu conto a minha história que eu fui para agressão física, eu chamo de legítima defesa. Sim, está no Código Penal. Legítima defesa. Mas nós precisamos reagir. Claro. Se nós formos acomodados demais, as pessoas não nos respeitam. Isso é verdade. Não nos respeitam. Então, a gente precisa reagir. Falar, não, você não me define. Eu posso, sim. Com certeza. Eu fiz, inclusive, isso no escritório, porque eu cheguei não como uma pessoa que ia somar para aqueles colaboradores da época. Aí, quase derrubei um negócio aqui, cega, é assim, gente. Mas eu era vista como a mulher do Luiz. E eu queria ser mais do que isso. Mas, se eu não mostrasse isso, eu ia continuar sendo só a esposa do Luiz. Sim. Teve um fato muito bonito do nosso relacionamento, porque ele me blindava por amor. E um dia eu ia fazer uma coisa, ele me cercava, porque eu ia errar mesmo, podia fazer uma boa de uma cagada, né? E ele me blindava, e um dia eu falei para ele, deixa eu errar. Me deixa, senão eu não vou aprender, eu não vou crescer. Era um cuidado muito grande que ele tinha comigo. Falei, deixa, eu sei que eu vou chorar, você vai ficar preocupado, deixa eu errar. Me dá uma coisa que eu erro e a cagada não é tão grande. O impacto não vai repercutir tanto assim. E ele, por amor, cedeu, né? Por parceria, cumplicidade. E eu tive que mostrar para aquelas pessoas que eu podia. Sim. E errar, claro, e erra até hoje. Quem nunca, quem não errou. E quem nunca vai. Então, temos que lutar contra algo que você não te define. Então, pronto. Eu não preciso jogar na cara de ninguém. Eu sou assim. Gostaria muito que você me aceitasse, mas se não for possível, eu serei Janaína do mesmo jeito. Com certeza. É isso. Janaína, que legal. E vamos aqui aos comentários. A Glauciele Campos Xavier diz parabéns pela trajetória. A Elaine Ventura está nos assistindo. Jair Luz, meu irmão. Paula Varenga Isidório disse, sucesso, menina, muito axé. Que legal. Ana Cristina Trevelin também, que esteve aqui com a gente. Ana linda. Inclusive, que com a Ana, nós falamos muito sobre o empreendedorismo feminino, né? Então, muitas vezes, a questão do bullying também tem a questão feminina da mulher, né? É frágil, não pode. Então, pode. Você sabe sim, que lá na Aztec nós temos um problema, a gente faz bullying masculino. Porque nós temos 18. Ao contrário. 18 colaboradores, 16 mulheres. Caraca. Então, a mulherada. a gente domina o negócio. Lá. Os homens ficam pianinho lá.
Ó, a Deise falou assim, ó, me identifiquei com o seu eu venci o bullying na porrada. Hashtag, levanta a hashtag aí. Exatamente. O Igor Henrique Fabro, inclusive o Igor, ele já tá agendado aqui com a gente para vir conversar com a gente. Preparando aí, Igor. Grandes conteúdos o Igor tem para trazer. Verdade. Eu simplesmente admiro essa mulher. Enfim, muitos comentários e a gente agradece aí a participação de todo mundo. Hoje, nosso Jovecast especial com Janaína Amaro. Legal. Estamos chegando já ao final também do Janaína. nosso Jovecast. Passa muito rápido. Passa rápido, né? hora. Hoje até... Passa gente, muito nem rápido, quase gente. que vocês tocaram a sineta, mas não precisou. Janaína, antes da gente encerrar aqui, diga um pensamento que você gostaria de compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo. Eu vou compartilhar um pensamento, não é uma técnica que se usa no PNL, na Programação Neurolinguística, que diz que uma raiva dura só 7 segundos, o resto é você que alimenta. Caraca, que Tá legal bom? isso aí. Só 7 segundos. 7 Depois disso é você que alimenta. E para a gente finalizar, eu como Beata, não posso deixar de citar São Francisco. Não posso deixar de citar esse grande homem, Francisco de Assis, que diz: comece fazendo o que é necessário, depois faça o que é possível e muito em breve você vai estar fazendo o impossível. São Francisco é o cara. Francisco de Assis. É o cara. Inclusive, eu vi, quando você mandou essa frase, eu achei linda, fantástica. E também uma coisa que eu gostei que você mandou pra gente foi ressignificando e ressignificando constantemente. Entre lágrimas e gargalhadas. Sim, essa é a Janaína. Sempre ressignificando. Eu fico muito triste com quem tem síndrome de Gabriela. Sabe o que é síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Para de ser besta. Você vai só sofrer. Ressignifica, faz diferente, cresce, aparece e seja feliz. Mude. É muito legal mudar. Sim, demais. Se a lagarta vira borboleta, vira você também. Com certeza. Você também. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Fica a dica. Janaína, que maravilha. Foi um bate-papo fantástico. A gente Legal, já está tô muito chegando ao feliz. final. Passa rápido demais, gente. Passa rápido. É. Foi, com certeza, muito inspirador. Com certeza a gente tem detalhes aí, né, que o pessoal vai poder assistir. Quem não assistiu, não está assistindo ao vivo, vai poder assistir aqui pela página Jovens Protagonistas, né, no YouTube também. Então a gente agradece imensamente pela sua participação. Obrigada. Vamos esperar o Luiz. Luiz, se prepara aí, né? Luiz. Já vai se preparando. Ele vem, Vem ele sim. vem. A gente Já aplica vamos umas já vai técnicas conquistando nele, ele, ele hein? vem, né, meu amor? E a gente agradece imensamente você, tá Estou bom? feliz. E, enfim, fica aí o convite para você assistir o próximo Jevcast na próxima terça-feira, tá? E acompanhar a gente aqui ao vivo, mandar suas mensagens aqui para a gente participar também, tá bom? Fique agora, na verdade, a gente queria agradecer também aos comentários, na verdade, do pessoal que acompanhou a gente, tá bom? E até o próximo Jovecast ao vivo. Uma boa noite a todos e até mais.